você e viver tudo que o céu preparou. Querida igreja, Bíblia de papel aberto, Eclesiastes capítulo 4. Eu estive perguntando ao Senhor sobre esta noite. E como nós estamos no ano da maturidade cristã, eu gostaria de ler um livro de sabedoria hoje com a igreja. E Eclesiastes é um livro de sabedoria. Tem uma jovem profeta hoje na mídia que colocou NVI para mim. Ela agora mandou um coração King James atualizada. Estou usando King James atualizado, isso mesmo, tá? Eclesiastes capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta, ok? Eu vou ler com vocês um versículo agora. E depois nós vamos ler mais alguns, na medida em que formos caminhando. Emanuele, tinha esquecido seu nome, mas voltou. Fiz nova análise e observei as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte. E os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Isso me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que atravessar a vida. Senhor, oramos para que esta noite, segundo a tua boa vontade, o Senhor nos abra a porta da palavra e que o teu nome seja glorificado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora, mas com vontade? Antes de nós começarmos a ler novamente e fazer algumas aplicações, eu preciso colocar você a par de algumas coisas sobre os livros poéticos da Bíblia, os livros de sabedoria. E eu preciso que você entenda que eles usam uma linguagem extremamente humana, porque a proposta é esta mesmo. Muita atenção no que eu vou dizer agora, para não haver distorções. O Espírito Santo inspira o autor para que ele fielmente fale dos seus sentimentos humanos. Então, aonde está a ação do Espírito Santo nos livros poéticos, especialmente os de sabedoria, que são Eclesiastes e Provérbios? O Espírito Santo está ali, trazendo a iluminação da verdade, inspirando aquele que é o autor a ser fiel ao expressar e exprimir sua relação e sua visão humana. Então, em Eclesiastes, nós encontramos a palavra de Deus, porque isso tem que ficar muito claro aqui. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos falar juntos isso no 3? 1, 2, 3. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é.
Agora, por que algumas pessoas se confundem e vocês não vão se confundir? Porque esta igreja está caminhando para se tornar a cada dia uma igreja bíblica. Olhe para mim, porque você entende que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quem a inspirou foi Deus. Agora aqui, o que eu vou falar é muito delicado. Se você não prestar atenção, você vai dizer que eu disse outra coisa. Aqui tem a fala dos homens também. Em que momento? Vamos conjecturar e talvez eu até já faça um exemplo assertivo, ok? Que eu acredito que isso seria melhor para a igreja. Pega para mim, querida, Juízes, capítulo de número 4. Quem está escrevendo aqui é o narrador, é o escritor inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Ele está relatando uma história. Juízes é um livro histórico. Diga, Juízes é um livro histórico. Ele está contando uma história. E aconteceu que logo depois da morte de Jeude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Agora vai para mim, preciosa, para o versículo 4. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. O narrador, inspirado pelo Espírito Santo, continua relatando fato histórico. Todo mundo comigo? Diga amém. Amém. Agora vá para mim, preciosa, para o versículo 8. Então Baraque rogou a Débora. Quem rogou? Quem rogou? Então, a partir dos 2 pontos, você vai ver aspas. E estas aspas declaram que o que está sendo registrado ali é a fala de alguém. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder, ok? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o quê? Foi péssimo, eu vou dar outra chance. 1, 2, 3. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o quê? Mas dentro da palavra de Deus encontramos homens que falaram e o relato foi colocado aqui por inspiração do Espírito Santo, porque é óbvio que nenhum autor de livro algum presenciou tudo que escreveu. Não tem como. Haja vista o Éden. Só pode ter sido revelação. Então, quem vai falar nesse texto? Olha para lá. Não tenham medo, porque é óbvio, mas é verdade. 1, 2, 3. Baraque. Baraque diz: se tu vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo também, eu não marcharei. Aí alguém desavisado pega o texto e diz: porque eu tenho uma palavra aqui que Deus está falando para Devip. Se vocês vierem comigo, eu irei. Mas se vocês não vierem comigo, eu não. Não. É a palavra de Deus porque é a Bíblia. Mas nesse ato quem está falando é alguém. E aí nós precisamos interpretar. Em que tempo aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu? E a quarta pergunta é que não pode sair do coração de quem quer aprender a amar a Bíblia, porque boa parte dos crentes usam a Bíblia, mas não amam a Bíblia. E por que não amam? Porque não lhes parece interessante. Por que não lhes parece interessante? Porque não aprenderam a lê-la. Porque para ler a Bíblia não é apenas uma questão de ser alfabetizado, tem que ser iluminado. Então, quando você abre a Bíblia e lê só porque é alfabetizado, você cansa. Mas quando você recebe a iluminação do Espírito é outra coisa. Então, quando você lê um texto desse, o que a iluminação do Espírito vai propor a você? Você vai ter que fazer a seguinte pergunta para o texto. Quem está comigo, diga eu. O que isso está falando comigo? Ou o que isto serve para a minha própria edificação? Por que as pessoas estão abandonando o Antigo Testamento? Porque elas não estão fazendo essa pergunta para o texto. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo eu irei, mas se não vieres comigo também, eu não marcharei. Não é Deus que está falando, mas é a palavra de Deus que está falando. Então deixa eu ver isso aqui melhor. Contexto:
ler alguns versículos antes, obrigada, ler alguns versículos depois, você vai perceber que embora Baraque tivesse poder, diga Baraque, tinha poder, ele considerava a autoridade espiritual de Débora. Aí eu estou na minha devocional e esse texto foi a minha devocional. Isso tudo é uma hipótese. O que Deus está falando comigo? Aí eu já pego um caderninho para fazer as minhas anotações. Que existem guerras. Que eu preciso estar ao lado de pessoas que têm autoridade espiritual para me cobrirem, para me auxiliar. E cobrir aqui, gente, não é essa coisa de cobertura, que se faz um embrolho no Brasil para falar disso. Não, é cobrir mesmo, é colocar a mão, é colocar um manto de oração, é colocar um manto de intercessão, é colocar um manto de apoio. Então a Bíblia é a palavra de Deus, quem está falando é Baraque, mas eu já entendi que Deus está me dizendo, você precisa respeitar e caminhar em autoridade espiritual. Diga isso para o irmão que está ao seu lado, você precisa respeitar e caminhar em autoridade espiritual. Quem entendeu o que eu acabei de dizer pode aplaudir ao Senhor, porque a Bíblia é perfeita. Agora, preciosa, coloca para mim Isaías 45, eu não planejei nada disso, mas se o Senhor deseja, eis-me aqui, meu Pai. Olha como mudou. Isaías 45, 1. Assim, pois, diz Yahvé, diz Deus ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. A minha pergunta é, quem está falando no texto? Deus. Então agora você está lendo a palavra de Deus e encontrando Deus falando na palavra dele. Mas você também precisa ser cuidadoso com um ponto. Qual? Ele está falando com uma pessoa e não com um povo. Então você precisa entender o lugar que aquela pessoa está. Porque você imagina o prefeito ou o governador lendo isso e acreditando que Deus mandou ele controlar com firmeza, subjugar nações, desarmar reis. Vai colocar o Brasil numa guerra e a gente não vai ter nem como ganhar. Então você precisa ler e entender com quem Deus está falando. Então já que é com Ciro não serve para mim, meu Deus, se serviu para você, até Baraque pedindo para Débora aí, como é que não vai servir para você? Deus falando com alguém. E se você pegar o contexto, você vai descobrir que Deus falou o nome de Ciro antes de Ciro ser conhecido. Porque Deus já conhece o nosso nome antes da nossa existência. E Deus já tem um libertador fora da nação para libertar a sua nação. Porque se Deus não usar um crente para socorrer você, Deus vai usar um incrédulo para socorrer você, mas o socorro dele vai chegar. Entenderam, Igreja Viva? Agora, preciosa, para a gente encerrar com um louvor essa explicação, vá para mim, por gentileza, a Isaías ainda, mas agora coloca para mim o Isaías capítulo 60. Vamos todos juntos, querida igreja, de acordo com a versão da projeção? 1, 2, 3, põe-te em pé. Para quem é essa palavra? Deus está falando diretamente para o leitor. Israel, Judá, casa de Judá, reino do norte, reino do sul, e agora nós que fomos um jambuzeiro bravo, mas fomos enxertados na videira, e agora somos filhos também. Para quem Deus está dizendo esta noite? Se for para você, levante sua mão, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Você pode aplaudir ao Deus da Bíblia? Eu gostaria que esta pequena aula, ajudasse você a se aproximar mais da Bíblia de forma relacional, com relacionamento com a Bíblia.
E agora eu vou dizer uma coisa para você, que se você for turbado, você não vai entender. Tomara que Deus te ajude muito e você não seja turbado. Emanuele, querida, coloca para mim João, capítulo 14. Inclusive, se for turbado, já está ali. Não se turbe, né? O vosso coração. Coloca para mim na Almeida corrigida. Para a gente falar com os turbados isso. Glória a Deus. Se você fosse turbado, né, ou for, você não vai entender. Mas eu queria que você olhasse para mim, porque eu vou te dar uma senha de socorro agora. Quem aqui tem passado por dias difíceis, dias de angústia? Quem tem dia que sente a guerra de pertinho? Quem sente? Ouça isso aqui. Ouça isso aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pode seguir, querida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Coloca o 15 para mim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora coloca para mim João 15. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Segue, preciosa. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu poderia ficar com João todo hoje. Põe um 18 para mim, preciosa. João, capítulo 18. Deguste isso aqui. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Vai para o 17, por favor. Eu errei o capítulo. Agora sim, o 17. Jesus falou essas coisas. E levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Segue, querida. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Segue, querida, que a igreja vai ler agora. 1, 2, 3. E a vida... Pode seguir mais um? Eu vou ler agora, pode seguir, querida. Ouça isso aqui, igreja. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Segue. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Segue. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha isso aqui, igreja. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu vou perguntar para você, esta é a palavra de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é o quê? Mas quem está falando agora na palavra de Deus? Quem? Eu oro para que você não seja turbado, porque se você for turbado, você não vai entender o que eu estou falando, vai ficar perturbado. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E eu já repeti isso aqui, não é? De Gênesis a Apocalipse. Mas eu vou dizer uma coisa para você sobre o Novo Testamento. Quando você estiver turbado, triste,
aflito, angustiado, desesperado, quase desistente. Leia o que Jesus disse. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Não tem igual. Você lê Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus inerrante, inequívoca, inquestionável. Ponto. Mas quando você lê as palavras que saíram diretamente da boca de Jesus, não é um homem que escreveu inspirado pelo Espírito Santo, logo o viés da sua humanidade precisa ser de alguma maneira usado nesse processo, porque não é psicografia. No cristianismo não tem psicografia. Então o homem está ali escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, mas é o homem que está ali. Agora, quando é Jesus escrevendo, ou melhor, falando, aí não é inspiração para escrever, é o próprio Deus encarnado. Então, se quando eu leio Davi, quem está comigo, diga aleluia, inspirado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, porque os salmos são a palavra de Deus, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, oh, que paz gloriosa. Mas quando eu leio Jesus dizendo: não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Quantos podem aplaudir o Nazareno, Jesus vivo? Você está no culto da palavra da Devip, você que está online com a gente, ao vivo, então não se preocupe pelo nosso ritmo ser um pouco diferente. É o nosso culto da palavra, é um culto de ensinamento, e se você quer aprender, continue para que você aprenda. Dito isso, querida igreja, eu vou dizer que Eclesiastes é um livro onde o Espírito Santo inspirou Salomão a escrever, e Salomão vai entregar com toda a verdade suas experiências humanas, porque o Espírito Santo está conduzindo-o a fazer isso. Quem aqui ama os salmos da Bíblia, gosta muito, gosta de ler os salmos, quem gosta, quem acha que é fácil, quem acha que é fácil. Por quê? Por causa dessa linguagem humana. Só que em Eclesiastes nós vamos ver aqui uma linguagem humana, mas muito profunda. Porque, segundo alguns estudiosos, Salomão vai escrever esse livro depois da sua juventude, na fase de mais idade. E se você está envelhecendo e não está crescendo em sabedoria, mude essa rota. Porque poucas coisas são tão deprimentes do que um velho tolo. Velhice não combina com tolice. Se espera dos velhos sabedoria. E um velho não fica sábio quando ele faz 70 ou 80 anos. Ele se mostra sábio porque ele começou a construir essa sabedoria ao longo dos anos. Se você continua dando as mesmas respostas à vida que você dava quando tinha 18 anos de idade, você é um tolo. Se você continua agindo no trânsito como você agia quando tinha 30, você tendo 50 ou 60, você é tolo. Eu me surpreendo com o meu esposo. Meu esposo sempre foi um bom motorista, um excelente motorista, um ótimo motorista. Nós sempre contamos com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a presença de Deus. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a expertise dele também contou para que, mesmo nós usando o carro e trafegando de forma tão intensa, nunca tenhamos nos envolvido em um acidente grave. Eu acredito que Deus me deu a pessoa certa para que eu me casasse e pudesse cumprir o meu ministério com segurança. Deus está cuidando de tudo da sua vida. Então, assim como eu sirvo o meu marido com aquilo que eu sei fazer, eu creio que ele também está me servindo com aquilo que ele sabe fazer muito bem. Mas ainda assim, mesmo tendo sido um ótimo motorista a vida toda, eu percebo o quanto ele mudou. Porque existem coisas que eu digo para ele: parabéns. Porque quando tinha 30, fazia. Quando tinha 40, fazia. Mas hoje, com 55, pensa melhor.
Você precisa olhar para o histórico da sua vida, você que tem 16 anos, e perceber que você não pode mais se comportar como você se comportava aos 9. Porque você está crescendo e amadurecendo. Então Salomão, agora amadurecido, escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Eclesiastes. E quando eu olho para Eclesiastes esta noite, eu preciso primeiro dizer a vocês que por ser um livro poético, nós não encontramos nele mandamentos. Por ser um livro poético, nós não encontramos nele doutrina. Porque a doutrina, ela precisa de um amparo que lhe cerque, especialmente com outras referências. E as doutrinas bíblicas não estão nos livros históricos, não estão nos livros poéticos, não estão nos livros de sabedoria. A doutrina bíblica para a igreja você vai encontrar a partir das epístolas e especialmente dos sermões de Jesus. Agora, quando você pensa sobre pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, você já vai começar a observar isso desde o Gênesis. Mas você não pode pegar um livro poético, pegar uma frase e achar que aquilo é promessa, ou doutrina, ou mandamento. E eu vou explicar com o texto mais sofrido de todos para isso. Provérbios. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E nem quando envelhecer se desviará dele. Eu quero perguntar a vocês se vocês conhecem algum filho de crentes verdadeiros, piedosos, autênticos, que o pai ensinou, a mãe ensinou, mas ele se afastou. Não tenha medo de responder. Que bom que vocês tiveram coragem. Aí você vai me dizer assim, então a Bíblia mentiu? Nunca. Provérbios trabalham com algo que, para quem está anotando, eu tenho um carinho de dizer, regras gerais. O que são regras gerais? O que normalmente acontece. Agora eu vou perguntar a vocês, quantos aqui estão educando os seus filhos na casa do Senhor e estão percebendo que eles estão entendendo, que eles estão encaminhados e que em nome de Jesus o temor do Senhor estará sempre no coração deles? Levante a mão. Quem aqui é filho de crente e às vezes rateia, sofre, chora, mas por causa do que os seus pais te ensinaram acerca do Senhor, você é crente até hoje? Levante a mão. Funciona ou não funciona? Funciona. Mas você não pode pensar que isso é uma promessa. Você não pode pensar que isso é uma doutrina. Senão você vai se culpar pelo que não é sua culpa. Porque você ensinou, mas o cara está lá complicado. A menina está lá complicada. Primeiro eu quero te entregar uma palavra de fé. Vai voltar. Eu vou repetir. Vai voltar. E segundo, eu quero te entregar uma palavra libertadora. Salvação é individual. Eu trouxe uma ministração para mulheres casadas aqui, no texto do apóstolo Paulo, que ele pergunta assim, ô mulher, como tu sabes se salvará teu marido? Quem estava aqui quando eu ministrei? Irmãs se acabando para o marido ficar mais crente. E Paulo dizendo, quem te disse que você vai conseguir fazer isso? Quem salva? Vocês têm dúvida? Quem salva? Jesus. Então, proverbista está dizendo assim, ensina. Ensina que vai dar certo. É o melhor a ser feito. Ensina. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as mãos. Você já viu mulheres sábias tentando edificar e um tolo destruindo? Hã? Aí vem um discurso, né, que coloca a gente mal diante da sociedade, que faz com que as feministas tenham lugar para achar que nós somos retrógrados, que nós somos preconceituosos, porque o homem está destruindo a casa e alguém está pregando. Não, mas se ela fosse sábia, bom, como? Mas
Entenderam o que são regras gerais? E agora eu quero ir ao texto para usar alguns minutos nele, dizendo que, obrigada, querida, por ter colocado, tá ali, ó, 1 Coríntios 7,16, o verbo ali é sozo, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás sozo teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Não sabes, não sabes. Nós não temos o compromisso de salvar o nosso cônjuge. O apóstolo Paulo disse que nós podemos santificar. Agora, salvação é uma decisão. Faça o melhor possível, mas não queira ser Jesus, porque você não é. Não morra por ninguém, nem queira ser herói da vida de ninguém, porque o herói é Jesus. Eclesiastes, capítulo 4. Hoje eu quero deixar para a igreja esse texto, acreditando que tudo o que eu falei aqui é de aproveitamento para que os irmãos se tornem apaixonados pela Bíblia e tenham uma vida com a Bíblia de maior proximidade. Quem teve proveito no que eu disse, diga aleluia. Aleluia. Se 2 dissessem aleluia, eu já estaria, né, com a minha missão cumprida. Preciosa, agora eu vou para King James, tá? Atualizada, porque é que eu estou usando. Leia os livros de sabedoria da Bíblia, para você se tornar uma pessoa mais sábia. Eu quero olhar para esse verso e para alguns versos de Eclesiastes, capítulo 4, para que nós possamos aprender com a sabedoria de Salomão e tentar buscar esse caminho. Eu fui impactada pelas 3 primeiras palavras que aparecem nesse verso. Vamos lá? 1, 2, 3. Fiz nova análise. Eu ouvi certa vez a doutora Lídia ministrando aqui, que por sinal vai ministrar no domingo pela manhã, na nossa Santa Ceia. Não me envergonho de dizer que eu fiz esse pedido ao meu esposo e ele aceitou. A Lídia falou sobre pessoas que têm um enrijecimento cognitivo. Enrijecimento cognitivo. Eu aprendi assim. Agora sou eu que estou falando, tá? Eu aprendi assim. Eu sou assim. Minha família é assim. E vai ficar assim. Olha o homem mais sábio da Bíblia. Pastora, Jesus foi mais sábio do que Salomão. Não. Jesus era a sabedoria. Homem nenhum foi mais sábio do que Salomão. Jesus era a sabedoria, a personificação da sabedoria. Por isso que em Provérbios, quando se fala sobre madrugada, olha aqui, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Tem crente que pensa que é para orar de madrugada. Ore à vontade, porque é muito bom. Mas o que o proverbista está dizendo é: tenha um encontro com a sabedoria na madrugada. Então, se ora de madrugada e acorda tolo de manhã, não está fazendo, alguma coisa não está bem. Eu sugiro que a sua campanha da madrugada seja lendo a Bíblia. E não apenas orando, ou unicamente, apenas esvazia, unicamente orando. Porque quando a Bíblia diz: amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, esses me acharão, leia o contexto. Não é Deus, é a sabedoria. Porque pegou o versículo, tirou do contexto e se criou um monte de coisa em torno. Vá buscar a sabedoria. E quando eu olho para esse texto, a partir do que eu disse sobre a fala da doutora Lídia, depois voltei-me e atentei. Depois voltei-me. Diga, depois voltei-me. Agora volta para King James, querida, atualizada. Foi bom porque a igreja viu que é a mesma fala. Fiz nova análise. Existem coisas que você está orando nessa campanha. Quem está na campanha, levante a mão. Que para você acessar, para você viver, você vai ter que aprender a reconciliar.
reconsiderar. Você sabia que reconsiderar não é só positivamente? Você sabia que reconsiderar não é só ter dito não e agora dizer sim? Mas que reconsiderar também é, tendo dito sim, retirar o sim e vir com o não? A palavra do crente é sim, sim? Sim, sim, não, não. Quando eu disse sim, era sim, sim. Mas agora eu vim te avisar que tirei meu sim. Porque eu reconsiderei que isso vai me levar para longe de Deus. Porque eu reconsiderei que isso vai fazer mal à minha família. Porque eu reconsiderei que eu estou arruinando a minha saúde. Porque eu reconsiderei que a minha família está em crise por causa dessa decisão. Então, era assim, mas agora eu vim dizer. Crente não mente, mas reconsidera. Só que reconsidera com verdade, olhando no olho. Eu vim dizer para você que agora não. Gente, eu não estou falando de gente que fez um serviço, deu um orçamento e vai abandonar. Não é isso, gente. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Ainda que jure com dano seu, não muda. Vendeu o carro pelo preço que quis, do jeito que quis, passa 3 meses, quero o meu carro de volta. Não é isso. Eu estou falando sobre olhar a vida de novo. No 3 você vai dizer bem alto, olhar a vida de novo. 1, 2, 3. Você acha que um indivíduo como Salomão precisava olhar a vida de novo? Tendo tanta sabedoria, tantos relacionamentos políticos, tantos relacionamentos humanos, um homem que leva Israel para o ápice da sua riqueza, que tem relações internacionais. Ele poderia ter dito, é assim e pronto. Mas ele disse, fiz nova análise. Se você continuar enrijecido no seu comportamento, você vai perder pessoas. Se você continuar enrijecido no seu comportamento, você vai perder oportunidades. Se você continuar enrijecido no seu comportamento, você vai desgastar a sua saúde e a sua vida. Mas eu quero dizer para você que uma das coisas que compõe a sabedoria para analisar as coisas de novo é algo que precisamos cultivar pelo poder do Espírito. Posso dizer? Humildade. O orgulho me diz, eu já dei a minha palavra. O orgulho me diz, eu já tomei a decisão. O orgulho me diz, eu não vou voltar agora. O orgulho me diz, como eu vou ficar diante das pessoas. Só que a sabedoria e a humildade me dizem, reconsiderar pode ser a sua salvação. Eu quero ler um outro texto com os irmãos dentro do capítulo 4 que me impactou. Mais um texto de sabedoria, verso 8. Havia um homem solitário. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente. Nós já vamos ver aqui a perca de algo fundamental. Filho, irmão e parentes. Filho, irmão e parentes. Diga para você não esquecer bem alto. Filho, irmão e parente. Filho é quem geramos e depende de nós. Os pais sabem disso. Olha a Maia ali. Depende. Se a Priscila e o Lucas não cuidarem, a vida é extinta. Não é verdade? Coloque lá e não amamente, e não limpe, e não verifique temperatura, e não leve ao médico, e não dê as vacinas. Filho é alguém que depende. Esse homem não tem pessoas que dependam dele. Eu quero dizer à igreja que pessoas que dependem de nós
treinam o nosso nível de abnegação e amor. Porque é fácil devotar-me a quem cuida de mim. Desafiador é devotar-me a quem precisa dos meus cuidados. Eu quero dizer para você que algumas vezes Deus permite, por favor, Deus permite que pessoas ligadas a nós tenham necessidades especiais, não como castigo. Isso nunca seria castigo. Deus faz isso para melhoramento. Eu quero dizer para você que pais, eu já disse isso uma vez aqui, vou repetir, quando eu disse isso eu abençoei várias pessoas e quero abençoar de novo. Quero dizer para você que pais que estão cuidando de crianças com necessidades especiais, são pessoas que Deus escolheu de uma maneira muito pontual, para que através dessas famílias, a sociedade, a igreja, a comunidade onde eles vivem, seja melhorada. Deus não te deu um problema, Deus te deu uma fonte de melhora. Quero dizer para você que quando você aprende a se devotar a quem não lhe serve, mas depende de você, você desenvolve a sua humanidade numa esfera muito mais poderosa. Eu quero perguntar aqui às mães, quem aqui percebeu que depois que você se tornou mãe, você passou a compreender coisas da vida que você não compreendia antes? Levante a mão. Só que esse homem não tem, vai caçar. Vai caçar a bênção de relacionar-se com pessoas que dependem de você sem fugir delas. Porque nós, olhe para mim, nós temos um anseio de fugir das pessoas que requerem coisas de nós sem ter condições de nos dar coisa alguma. Eu me lembro de um programa que eu participei, relacionar-se com as pessoas por interesse é coisa de arrebatado, deve estar disponível no YouTube. E eu disse, de certa forma sim, porque todos nós temos interesse em alguma coisa. Mas entenda, eu tenho interesse na sua alegria, eu tenho interesse na sua amizade, eu tenho interesse na sua lealdade, eu tenho interesse nos conselhos que você me dá. Eu tenho interesse na música que o irmão Gilvan faz, porque ele é um bom músico. Eu tenho interesse em ter o Silvio no som, porque ele é excelente. Eu tenho interesse no serviço que alguém me presta. Só que isso não é errado ou pecado. Você precisa aprender a ter interesse no que as pessoas têm a oferecer, mas ter graça com quem aparentemente não tem nada a oferecer. Porque isso pode ser só um equívoco. Meu Deus. Meu Deus, gente, como eu amo a Bíblia. Isso pode ser só um equívoco. Imagina você numa situação difícil. Alguém que já esteve numa situação difícil? Difícil. Aí uma pessoa chega perto de você e você dá uma olhada, ela está pior do que você ou igual. Sua vontade é sair correndo. Eleomar tinha e tem, né? Porque vive eternamente, uma prima, que eu conheci ela na minha adolescência, gostava muito dela, ela falava muita coisa bacana, engraçada, me ensinou muita coisa da vida, Solange. E ela tinha umas coisas muito, muito retas, né? E ela dizia assim, não trabalho para pobre, pedir esmola para dois. Aquilo me chocava. Mas o que ela queria dizer é, eu estou ruim. Eu vou trabalhar para quem não pode me pagar, vai ficar ruim para ele e para mim. Só que a lógica da Bíblia não é essa. A sua e a minha mentalidade de órfã, pode me ajudar, irmão Gilvan, está fazendo a gente perder a bênção de entrar na genealogia de Cristo. A nossa mentalidade de órfã, minha e a sua, está nos fazendo rei em Moabe. E sabe quais serão nossos descendentes? Os gigantes que perseguem o povo de Deus. A nossa mentalidade de órfã está nos fazendo perder a bênção de marcar a vida de pessoas e entrar na história delas.
A nossa mentalidade órfã está nos fazendo deixar de subir degraus na nossa vida, porque Deus não usa apenas aqueles que aparentemente estão habilitados, capacitados, enriquecidos. Algumas vezes Deus usa instrumentos frágeis para construir grandes coisas. Alguém aqui já se sentiu no momento da vida que você pensou, eu não tenho nada para oferecer para ninguém? Se você se pudesse me errar, seria melhor para ele, porque está mal. Não pense também assim. Algumas vezes nós não queremos servir a pessoas que dependem de nós e não tem nada para nos oferecer. Isso é um ponto. E às vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós não temos nada para oferecer às pessoas. E isso é impossível. Olhe para mim aqui, por favor. Levante a cabeça, olhe para mim. É impossível. Eu sei que é um dito popular que todo mundo tem alguma coisa para dar. Já ouviu isso? Ninguém é pobre demais que não possa dar, ninguém é rico demais. Não... Esquece. Esquece isso. Tem gente tão deformada no caráter que não tem nada para oferecer mesmo. Mas você não. Eu vou te provar com uma palavra de Jesus que você está enganado sobre quem você é. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer fantasiosamente, crer a partir do Jesus que ele conheceu no gibi, não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios. Briga com esse crente aí e fala para ele, você não tem só um copo d'água. Às vezes você pensa, eu não tenho nem um copo d'água para servir. Mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, grita, fluirão, mais alto, fluirão do seu interior. Então, quando você vai trabalhar, você leva a nascente de um rio no seu ventre. Quando você vai para a faculdade, você leva a nascente de um rio no seu ventre. E você não deve fazer o que Noemi fez. Eu não tenho nada para dar a vocês. Volte para a casa de vocês. Volte para os deuses de vocês. Está até desevangelizando a pessoa. Acabei de criar essa palavra. Mas ainda bem que Ruth sabia que não é ruim amar alguém que esteja dependendo de nós. E que aparentemente não tenha nada para oferecer. Ela diz, não insista para que eu te deixe, nem para que eu te abandone. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde reclinar a tua cabeça, eu reclino a minha. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É onde tu morreres, ali eu morro e serei sepultada. Orfa voltou, Ruth seguiu. Gente, você sabe a virada que Ruth viveu? Quando Ruth chegou em Belém, ela foi rabiscar. Rabiscar é catar o resto da colheita a partir de uma lei que garante ao pobre o direito de pegar o que ficou para trás. E na generosidade de alguém, a lei diz, deixa algumas coisas para os pobres. Se você nunca catou, eu vou te explicar como é que se cata. Quem colhe, colhe assim. Quem cata é assim. Fui servir quem estava pior do que eu. Estou catando. Fui aderir à minha vida, ao meu relacionamento. Quem depende de mim não pode fazer nada por mim. Porque nesse momento os bebês não podem fazer nada pelas mães. Você sabe o final da história? Você tem noção do que é uma viúva estrangeira chegar em Israel e casar com um homem dono de campos? Você sabe o que é um dia você entrar, eu sei o que é, talvez você, deve ter gente aqui que sabe, um dia você entrar num lugar de cabeça baixa precisando catar, e no outro dia você entrar pela porta da frente de cabeça erguida,
Você sabe o que é casar com um homem, passar anos sem gerar e obviamente pensar que nunca vai gerar, e no final da sua vida, na fase 2 da sua vida, você viver bênçãos que você não viveu na fase 1. Eu quero declarar essa palavra sobre pessoas viúvas que estão me ouvindo aqui agora. Na fase 2 da tua vida, você vai viver coisas que não viveu na fase 1, muito maior e muito melhor. Quero falar para você que casou com uma adúltera costumais, que te deixou, te abandonou, te envergonhou, que na fase 2 da sua vida você vai viver muito melhor do que viveu na fase 1. Quero falar para você, mulher que casou com um homem violento, adúltero, que saiu de casa, abandonou a família, contraiu um novo casamento, não quer voltar, não tem responsabilidade com você, te humilhou, te usou, te deixou, que na fase 2 da tua vida você vai viver o que você não viveu ainda. Eu quero falar para casais casados aqui, que no recém-casamento, nos primeiros 10 anos, 15 anos, choraram, tiveram dificuldade, dividiram um ovo batendo para um omelete. Minha irmã, meu irmão, te prepara, porque as pessoas acreditam que as melhores coisas acontecem na juventude, mas não é verdade. A sabedoria diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. E eu sei do que eu estou falando. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Desenvolva a mente de Cristo agora. Para de pensar como órfã. Para de olhar para as pessoas e acreditar que porque você está numa má fase, ou porque elas estão numa fase, está tudo perdido. Comece a olhar para as pessoas e entender que pessoas escondem propósitos. Quem estiver anotando, anote isso. Pessoas escondem propósitos. Ninguém passa em branco na nossa vida. Por isso você precisa ser cuidadoso. E eu termino aqui. Eu aprendi e vou transmitir. Os relacionamentos só podem ser caracterizados de duas maneiras, nominados de duas maneiras. Ou eles são saudáveis, ou eles são adoecedores. Ninguém passa em branco na nossa vida para relacionamento. Ou é saudável, ou é adoecedor. Não é sobre ter o que acrescentar na sua vida, mas é sobre atender um propósito na sua vida. Se você perceber que o seu relacionamento com alguém te adoece, é adoecedor. E você precisa encarar isso com verdade e se posicionar com verdade. Mas você vai se relacionar com pessoas que aparentemente não têm nada para lhe oferecer. Mas esses relacionamentos se caracterizarão por saudáveis. Não pelo que o outro tem, mas pelo que ele é. E eu vou evoluir pelo que ele vai se tornar. Ou ainda no caso de Noemi, pelo que ele vai voltar a ser por sua causa. Quando Ruth foi colher as espigas, e ela voltou para casa, Noemi comeu do pão da casa do remidor. E aquela que disse alguns dias: eu não tenho nada para te oferecer, come do pão da casa do remidor. E no dia seguinte: minha filha, eu preciso fazer alguma coisa para buscar o teu bem. O pão da casa do remedor sara.
E quem acreditava que era impotente, insuficiente, inadequado, inapropriado, começa a se ver como um agente de mudança para a vida de alguém. Porque quem come do pão da casa do remidor não é escravo da baixa autoestima. Quem come do pão da casa do remidor descobre que foi chamado para impactar vidas e para abençoar pessoas. Levante do seu lugar em nome de Jesus.